Oi, pessoal, tô aqui hoje com o João Oi pessoal, tudo bem? Como é que vai? e a gente vai bater um papo falando um pouquinho sobre os preconceitos que as pessoas maiores de 50 anos passam no mercado de trabalho. João, se apresenta pra gente. Tá bom. Olá pessoal, eu sou João Casari, eu tenho 65 anos, tenho mais de 30 anos de experiência com recursos humanos e consultoria de TI. Hoje eu não diria que eu estou buscando recolocação, mas a gente conhece e atende pessoas também que estão buscando recolocação. E eu me candidato algumas vezes em algumas vagas, mais para sentir como que a gente é recepcionado nisso. Então a gente pode falar um pouquinho sobre essa dificuldade que as pessoas que têm um pouco mais de idade encontram no mercado de trabalho, sim. Entendi. Preconceito é um fato. Sim, eu diria para você que sim, Kelly. Ele pode não ser declarado, ele pode ser assim, tá um pouco encoberto, ele pode aparecer um pouco nas entrelinhas, mas ele existe sim. Eu não vejo isso como eu estava te falando antes, né? As empresas elas divulgam aí que estão fazendo inserção de pessoas com mais idade no mercado de trabalho, etc. e tal. Mas assim, elas contratam uma pessoa, né, para fazer uma maquiagem, vamos dizer assim, né? E depois fazem uma propaganda em cima daquilo que está contratando, etc. Mas eu vejo que a quantidade de pessoas que precisa de trabalho e que estão acima dos seus 50 anos é muito grande, e que as empresas que estão fazendo essas contratações não estão de fato trazendo essas pessoas para o mercado por uma questão de necessidade da empresa. Eu acho que eles estão contratando mais para fazer um marketing deles e poder mostrar que contrataram alguém que tem mais idade, É pra etc. Eu acho inglês que ver, né? exatamente. Eu vejo bem dessa forma. Eu vejo assim. Triste isso, né? Porque a gente fala tanto de inclusão e ela é muito mais algo pra chamar atenção, pra falar, olha como a minha empresa é legal, do que pra de fato incluir essas pessoas. Inclusive é o que a gente estava comentando antes lá, né? Daquela empresa que estava contratando vovó lá, né? Eles contratam. Contratar, colocar no anúncio, contratar a vovó é sacanagem, né? Então, mas aconteceu de um tempo atrás aí, eles fizeram uma propaganda, colocaram lá um anúncio, e estavam contratando, mas assim, é bom que contrata? É bom que contrata, mas acontece que essa pessoa que foi contratada, ou as pessoas que foram contratadas, elas não tinham uma atividade chave dentro da empresa para poder desempenhar uma função de algum cargo, alguma coisa que fosse essencial para a empresa. Essa empresa era uma rede de fast food e contratou várias senhoras para ficar servindo petisco na porta do restaurante delas lá. Quer dizer, então, é, que contribuição que eu não sei a história de cada uma dessas pessoas, o que essas pessoas sabiam fazer de fato, ou que currículo que essas pessoas tinham, qual era a formação de cada uma dessas pessoas, mas essas pessoas estavam trabalhando lá servindo petisco lá, entendeu? Então eu vejo que É uma figuração, né, João? era uma Tava lá figuração, pra mostrar que eu sou a típica vovó que fica atrás do fogão de lenha, né? exatamente, mas não tinha de fato uma atividade que você podia dizer que ela estava de fato colaborando com a empresa, porque servir petisco lá na empresa podia ser a vovó de 60 anos, como podia ser qualquer outra pessoa aí de 15, 20 anos aí que também ia fazer o mesmo trabalho, não ia ter nenhuma diferença estratégica para a empresa se fosse uma pessoa com mais experiência ou com uma pessoa de menos experiência ali para fazer aquele tipo de trabalho. Então, quando eu vejo esse tipo de ação das empresas,
que eles divulgam, né? Estamos contratando, etc., eu vejo isso muito mais um oba-oba do que de verdade uma ação, né? E depois, se você, mesmo que você contrate uma pessoa para um cargo operacional, para um cargo de gestão, que tem mais idade, etc., a empresa está contratando né? A empresa está contratando uma pessoa. E qual que é o número de pessoas com mais de 50 anos que nós temos disponível no mercado aí e com habilidades e competências extraordinárias aí que não estão sendo aproveitadas? É isso que isso é que dói, isso que dói. Pensar em toda a trajetória profissional, em todo o esforço, para chegar um momento e você não serve mais para o mercado. Exatamente. Eu vejo dessa forma também, Kelly. Embora tenha sempre todas essas propagandas, vamos dizer assim, mas de fato mesmo, as empresas não estão contratando, não. As pessoas acima de 50 anos, elas não são chamadas para entrevista? Como funciona, João? Bom, se eu for tirar uma base por mim, eu diria para você que as pessoas não são chamadas. Mas a gente se você sabe se candidatar hoje, você não acredita? Não. Eu, por exemplo, eu já cheguei a ver, por exemplo, eu trabalho com recursos humanos, folha de pagamento, administração de pessoal. Eu trabalhei a minha vida toda com isso, né? E recentemente eu vi uma vaga que era para ser coordenador de folha de pagamento. Sim. Né? E eu estava olhando lá os requisitos da vaga, etc. Pô, não tinha todas as coisas ali, os requisitos, né? De você faz a folha, faz os encargos, faz o pagamento dos funcionários, toda aquela, né? Tem que trabalhar com ponto eletrônico, tem que tudo que já fazia parte da sua rotina. Tudo que já fazia parte da minha rotina, né? E aí eu falei, pô, essa vaga aqui tá com um salário até, de certa forma, um pouco atrativo, né? Assim, atrativo pelo que a gente tem visto por aí, porque os salários estão muito baixos, mas Sim. Aquela vaga em específico tinha um salário até considerado atrativo. Aí eu peguei e mandei meu currículo, né? Falei, vou mandar meu currículo para lá, né? E alguns dias depois eu recebi um e-mail dizendo assim que o meu perfil não se encaixava na vaga. Então eu até dei risada. Aquele feedback genérico, né? Sim, que não diz nada. Que não diz nada, né? Mas assim, não fui chamado nem para entrevista lá para saber, para que alguém pudesse me conhecer, etc e tal. Você coloca a idade no currículo? Não, meu currículo não tem idade, mas você não precisa ter... O currículo não precisa ter idade para você saber a idade da pessoa, tá? Coloca lá que tem 30 anos de experiência. Eu coloco no meu currículo, e eu nem coloco que eu tenho 30 anos, eu coloco que eu tenho mais de 20, só isso, tá? O meu currículo diz assim, eu tenho mais de 20 anos de experiência. Mas aí quando você coloca eu tenho mais de 20 de experiência e eu coloco lá que eu tenho um trabalho que começou lá em 1994, 1988, por exemplo, já dá para perceber que eu não sou um cara de 25 anos de idade. Entendi, entendeu? isso já é motivo suficiente. Isso já é motivo. Na verdade, currículo às cegas, então a gente pode entender que ele não existe. Porque não mesmo existe. Que eu não coloque a idade, já fica subentendido. Já fica subentendido pelas habilidades, pelo tempo de trabalho que a pessoa tem, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer, eu não vou pedir nenhum tipo de, nem nome eu quero saber, não quero nome, data de nascimento, estado civil, não quero nada, né? Mas coloca aí as suas experiências profissionais aí. Nossa, eu na minha carreira, né? Eu tenho 3 ou 4 experiências profissionais, eu não tenho 50 experiências profissionais. Talvez então, uma pessoa de 30 anos hoje tenha essas 50, tá, né? Tudo bem, então. Mudou bastante. Então a pessoa não precisa, eu não preciso, tem gente que fala assim, não, no currículo você não coloca as experiências mais antigas. Tá bom, eu não coloco as minhas experiências mais antigas, mas a minha experiência, a minha terceira experiência demorou 17 anos, quer dizer, então ela começou em 1980 e pouco, terminou perto do ano 2000. Mas era uma época que todos os seus amigos provavelmente estavam também há mais de 10 anos nas empresas, né? Então,
Mas aí, só o fato de você ver que eu tenho uma experiência que começou lá em 1980, já dá para perceber que eu não sou um profissional de 20 anos de idade. Então, na verdade, então, mesmo que eu não coloque nada no meu currículo, já fica subentendido que eu tenho mais de... Então, o que a gente precisa não é assim criar estratégias como currículo às cegas para mudar o currículo. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. Exatamente. É necessário que as empresas tenham sim a mentalidade de diversificar suas equipes e manter nas suas equipes profissionais mais jovens, que é ótimo, eu não descarto isso, eu acho isso excelente, sim, né? Porque eles têm toda a energia, têm toda aquela garra, aquela vontade, né, de fazer, etc. Isso, eu acho isso fantástico, sim, admiro isso, né? Mas tem que mesclar as equipes com profissionais também mais sêniores para poder, porque é da onde vem a paciência, é da onde vem o planejamento, é da onde vem aquela decisão pensada, né? Entendi. Porque você acredita que o jovem ele é mais emocional? Eu acho que, eu não sei se é emocional a palavra certa, mas ele é mais direto, ele tende a não ter muita paciência, vamos dizer assim, né? Não sei nem se é essa a palavra certa, mas assim, ele não tem muita aquela habilidade de respirar para dar uma resposta, né? Ele geralmente aquilo não tá do jeito que ele gosta, ele já dá uma resposta atravessada ou já toma uma decisão ali meia, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, claro, né? Mas nos jovens, né? Isso é mais comum do que nas pessoas que têm mais idade, onde vai tomar uma decisão, pensa mais, respira, né? Você acha assim que de uma década para outra a gente tem muita diferença de comportamento? Uma pessoa de 20 anos, uma de 30, uma de 40, são pessoas com comportamentos muito diferentes. Olha, uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 30 já faz diferença. 10 anos é uma vida. Muitas experiências, né? 10 anos já faz muita diferença, tá? Quando você fala assim, de 20 para 25, de 25 para 30, talvez seja menor, né? Mas de 20 para 30 anos já é uma distância considerável. De 20 para 40, então, nem se fala, é um abismo. João, você trabalhava em RH. Sim. Quando você estava do outro lado da mesa, você teve a oportunidade de contratar profissionais mais velhos? Bom, no tempo que eu estava do outro lado da mesa, a gente não tinha essa dificuldade de contratação e não tinha esse número de desemprego que a gente tem hoje, né? Eu sou do tempo que a empresa que eu trabalhava, quando a gente precisava de funcionários, na porta da empresa nós tínhamos uma placa e a gente escrevia nas placas, preciso disso, preciso daquilo, e colava na placa lá assim, e as pessoas iam lá pedir. E deixava o currículo. Deixava lá, e a pessoa ia lá pedir emprego, né? Sim. Eu vi que lá na placa tá precisando. É tudo mais simples, né? Entendeu? Né? Daquele tempo que a gente anunciava a vaga em jornal, né? As pessoas liam jornal, ninguém entregava currículo, as pessoas iam diretamente lá para conversar com você, etc. Sim. Então assim, eu contratei muita gente, desde profissionais mais velhos, vamos dizer assim, até mais jovens. Na época a gente usava muito, hoje já nem pode mais, né? Mas a gente contratava office boy com 15, 16 anos para trabalhar, né? Hoje você não pode, hoje o cara tem que ter mais de 18 anos, só pode contratar menor aprendiz, tem que estar fazendo curso. O tempo útil de um profissional hoje em dia é ridículo, porque você não pode entrar muito jovem. E não pode ficar muito tempo também, você tem que sair antes, porque se você não construir, se você não fizer um pé de meia, vamos chamar assim,
entre seus 20 e seus 40 anos, você vai ter dificuldade lá na frente. Você precisa construir uma carreira, precisa ser uma carreira sólida, financeiramente sólida, vamos dizer assim, Sim. até os seus 40 e poucos anos, porque daí para frente você começa a ter dificuldade. João, que conselho, que dica você deixaria para pessoas maiores de 50 anos que têm sofrido na pele esse preconceito? Bom, a pessoa precisa se reinventar, Carly. Né? A pessoa precisa se Não dá para reinventar. ficar reclamando do mercado. Não dá para ficar reclamando do mercado. Por exemplo, em 2015, quando eu saí da última empresa onde eu trabalhei, embora eu não trabalhava registrado, porque eu era desde sempre, eu sou PJ, há muito tempo eu sou PJ, mas eu trabalhava numa consultoria e a gente tinha alguns projetos para fazer, então a gente, né? Mas no final de 2015, acabou nossos projetos lá, a empresa não tinha mais outros projetos para alocar os seus consultores, nós ficamos aproximadamente uns 20 consultores, assim, do dia 30 de dezembro para o dia 1º de janeiro, encerrou o contrato no dia 30 de dezembro, as empresas não renovaram o contrato para janeiro, e aí quando nós voltamos da licença de fim de ano, né, o escritório parecia uma feira de tanta gente que tinha lá dentro, tinha quase 20 consultores lá, que não tinha projeto para ser alocados lá, né? E desses 20, 18 foram dispensados, 2 tinham férias para tirar, eu não sei depois o que aconteceu com eles lá. Mas então, assim, de 2015 para cá, quando aconteceu isso comigo, eu ainda fiz projetos, né, pontuais de empresas que me chamaram para fazer projetos de RH, etc. e tal, mas o que eu comecei a fazer nesse projeto foi assim, eu comecei a mudar minha carreira para deixar de ser consultor e para começar a trabalhar com coach, foi onde eu fui buscar a formação de coach. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Você tem que estudar, você tem que aprender coisas novas, você tem que, entendeu? Sei lá, vai aprender a fazer pão, vai aprender a fazer doce. E não tem nenhum demérito nessas coisas. As pessoas às vezes falam assim, poxa vida, por que eu estudei tanto, agora eu tenho que vender brigadeiro? Cara, tem o dono da Cacau Show, conhece a história do cara da Cacau Show lá também. O cara tava ferrado. E olha o que o cara conseguiu fazendo o quê? Vendendo chocolate, gente. A dona da Sodier também tem uma história de vida linda. Então, assim, as pessoas às vezes ficam com vergonha de fazer esse tipo de coisa. Não é isso que importa, gente. Assim, se você não estiver roubando ninguém, tudo que você está fazendo é válido. Eu estou defendendo o meu. Não é só de carteira assinada que a gente sobrevive, exatamente, né, exatamente. Tem a história daquele senhor lá do Paraná, me fugiu o nome dele agora, que ele tem um carrinho de pipoca, né? As pessoas até podem procurar por ele na internet aí que vão ver. O cara, assim, ele reinventou vendendo pipoca. Ele não era um pipoqueiro, ele era o pipoqueiro. Ele é o pipoqueiro, isso, né? Ele usa um avental e no avental está escrito, no bolso do avental está escrito o dia da semana. Esse avental é de segunda-feira, esse avental é de terça-feira, esse avental é de quarta-feira. Cada dia ele usa um avental, a pessoa que compra pipoca ganha um saquinho de pipoca, ganha um saquinho junto com um lenço para poder limpar a mão junto, quer dizer... É uma experiência de comprar pipoca. Exatamente. Né? Então, não tem demérito nenhum as pessoas aprenderem essas outras habilidades. Eu tenho experiência na minha família, do rapaz que é do meu sobrinho, inclusive, que é advogado, e desistiu de ser advogado e montou um box de fast food,
vende sanduíche de mortadela, vende o importante pastel, é vende funcionar. não sei o que. Então, assim, é estudar e não ter vergonha de E trabalhar. tá muito bem fazendo esse tipo de coisa, tá ganhando, tá vivendo muito bem com esse tipo de serviço. Então, assim, as pessoas não podem ter medo, não precisa ter vergonha de porque você fala assim, mas eu era gerente de alguma coisa e agora eu vou fazer pão para vender pão. Não dá para se apegar no passado, não dá para se apegar no passado. Você tem que pensar no futuro. Ótimo. Né? O que você fez, você já fez. Se não está servindo mais o que você está fazendo, você tem que reinventar, porque você não vai poder ficar... Aquela frase que diz assim, né? Se o teu passado te ligar, não atende, ele não tem nada novo para te mostrar. Então, não é você ficar aí melindrado com o fato de que, porque eu vou ter que fazer brigadeiro, eu vou ter que fazer pão, eu vou ter que fazer... Gente... O importante é viver com dignidade. O importante é você fazer. Se você muito fizer bom. aquilo, se você for aprender a fazer pão e for um ótimo padeiro, excelente, você vai ter uma... use os conhecimentos que você tinha anterior para alavancar o seu atual negócio. O seu atual negócio. As Perfeito. Pessoas que você conhecia antes podem virar, se eles... Network. Exatamente. Aquela pessoa que não quer contratar você porque você tem mais de 50 anos lá, ele pode até não querer contratar você porque você tem mais de 50 anos, mas se você fizer um pão bem gostoso, ele vai virar seu cliente. Exatamente. Isso de network é muito importante. Até o último vídeo que eu gravei foi com a Andréa Greco e ela deu várias dicas de como fazer network. João, só pra gente finalizar, que dicas, que conselhos você daria para quem hoje está na cadeira do RH? Bom, para quem está na cadeira do RH hoje, eu vou dar um conselho, assim, não é o conselho, aliás, não é meu, né? O conselho é do Jung, Carl Jung. Tem embasamento. Tem embasamento. E ele tem uma frase que eu adoro, né? Que ele diz assim: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, RH, você que está me ouvindo, quando você estiver com alguma alma humana, seja também você uma alma humana. É isso aí. Perfeito. É mais do que um candidato, é uma família, né? É uma família, é uma pessoa, tem uma história aí, né? Tem um passado, A gente tem que ter muito respeito. Tem que ter respeito por isso. João, obrigada. Nada, com certeza você enriqueceu muito. Pessoal, obrigado por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Gente, e comenta aqui se você já sofreu também algum tipo de preconceito. Deixe sugestões, pessoas para a gente continuar esse bate-papo, porque pessoas como o João podem acrescentar muito no nosso debate. E quem sabe aos pouquinhos a gente vai transformando essa mentalidade, né, João? É isso aí. Então, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.